estás, posso ver a tua luz. Quando oro a sós e teu nome clamo, sei que em breve o verei. Quando olho pra mim, nada vejo de valor. Sou tão fraco e imperfeito, sou pó. Mas quando olho a cruz, vejo Cristo Salvador que estende seus braços de amor. Quando sinto teu amor, sei que perto estás, posso ver a tua luz. Quando oro a sós e teu nome clamo, sei que em breve o verei. Há momentos que um sorriso não se vê e tristezas invadem teu ser. Se a morte o assolou e o pecado dominou, se clame pelo nome Jesus. Quando sinto teu amor, sei que perto estás, posso ver a tua luz. Quando oro a sós e teu nome clamo, sei que em breve o verei. Melhor do que sentir uma brisa suave numa tarde quente, ou sentir o abraço de alguém que te ama, é sentir que no meio dos teus pecados, na multidão deles, o Senhor Jesus te encontra, te ama, te limpa e te salva. Esse peso saia da sua vida, e que você olhe para a cruz do Calvário, e que esse amor transforme o seu caráter. Quando sinto teu amor, sei que perto estás, posso ver a tua luz. Quando oro a sós e teu nome clamo, sei que em breve o verei. Sei que em breve o verei. Feliz sábado a todos, amigos, irmãos, visitantes. Hoje é uma programação muito especial, um culto especial. Temos uma convidada que, a pedido do Ministério do Lar e Família, Criança e Adolescentes, e, enfim, temos hoje a Neila Oliveira conosco. Desde já agradecemos sua presença. Agendamos com ela um ano atrás. Ela é escritora, editora e palestrante da Casa Publicadora Brasileira. E uma das obras dela é este livro, Vaso de Barro. Este livro é o livro do ano dos Desbravadores. Quem tiver a oportunidade de ler, muito bom, recomendo. E os minutos que se seguem, Neila. Que Deus possa te abençoar e você falar inspirada por Ele. Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar de volta à Igreja de Vila Matilde. Já estou vendo uns rostos aqui conhecidos, muito queridos para a gente também. O Wanderson, a Juliana. Já encontrei com a Aline hoje cedo. Tenho também aqui a presença de alguns membros da minha família que fizeram uma surpresa, estão aqui com a gente. Meu cunhado e minha cunhada, dão um tchauzinho ali. Com a Rebeca, a sobrinha que veio aqui à frente. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Como a Débora falou, esse compromisso foi marcado um ano atrás.
E eu costumo dizer que quem cuida da minha agenda, na verdade, é Deus. Então, se hoje eu estou aqui, eu tenho certeza de que era o plano de Deus. Então, que a mensagem que hoje vocês vão ouvir... estou vendo a Vânia ali, a Vânia com o Felipe e a Larinha, que foram a família pastoral até ano passado na nossa igreja, né, nas Mangueiras. Muito bom vê-los. Já cumprimentei o pastor Gilson também pela manhã. E eu gostaria de apresentar para vocês o tema desta manhã. Vai ser projetado aqui. Se chama Entre os Vencedores, um Segredo. Mas para a gente entender o que esse tema aqui que eu escolhi tem a ver com a mensagem, nós vamos assistir um vídeo. Okay? Um vídeo curtinho. Ele, na verdade, foi propaganda de um lápis, mas a mensagem dele é muito profunda. Pode ser até que você já tenha assistido, mas aqueles que não assistiram, então, nós vamos ver esse vídeo primeiro. Prestem bem atenção nas reações, tá bem? Vamos lá. Está dentro da pasta Vila Matilde. Enquanto eles colocam ali, a gente vai conversando um pouquinho. Eu não sei quantos têm filhos em idade escolar, mas aqueles que já não têm mais filhos em idade escolar vão se lembrar de algumas situações. Acho que agora tá ok? Podemos? Bom dia. Mais uma vez estamos aqui reunidos, só que dessa vez não será uma reunião de paz para falar sobre o desempenho dos filhos de vocês. Vocês vão fazer uma prova do 4º ano e essa prova é a mesma prova que os filhos de vocês estão fazendo nesse momento na sala ao lado. Bem pânico. Na verdade, foi pânico mesmo, né? Porque a gente está acostumado a cobrar e ali a gente ficou meio na posição contrária, né? Sendo cobrado. Acho que ela foi bem, que ela é bem esperta. Nem sonhava aí que ia ter que fazer uma prova e o conteúdo iria ser o mesmo que a minha filha está fazendo, né? Ele deve ter tirado 0. Vamos ver? Como é que foi a tua prova? Aí eu vou saber, eu vou olhar agora. Fala primeiro. Não, você fala primeiro. Você. Vamos tirar um para o ímpar. Quando eu falar já. Ímpar. Para. Você já. 7,7. 8. Sua nota? É, minha nota. 7,3. Vou dar 8. 8,5. Matemática. Você tem também. Tudo certo. Isso aqui eu te ensinei. Você não sabe fazer conta, minha filha. Você não sabe. Lembra que eu não conseguia fazer os cálculos? É, mas lembra que eu falei pra você montar a tabelinha? Eu montei. Papai sente muito orgulho de você. Ela
tirou meio ponto acima da média. Passei de ano. A gente às vezes aprende desenhando quando foi da fração, lembra? Pego pizza, pego sanduíche, pego tudo e vou dividindo. Senta com ela pra estudar é legal, que ela brinca, a gente conversa, a gente para, a gente pensa. E eu estudei nesse colégio. Hoje, nesse exercício, vocês botaram na sala e eu estava lá lembrando que eu estava nessa sala fazendo a prova. Então, é loucura. E a partir do momento que você senta, que ele sente que você está ali, isso ele leva para a vida. Às vezes os pais esquecem que o filho precisa da presença, contato, afeto, carinho, o choro, o abraço. E isso faz muita diferença, não só nas notas. As notas são importantíssimas, mas é pra vida. Essa pessoinha aqui é o amor da minha vida e eu faço qualquer coisa por ele, inclusive estudar história, geografia, ciências, matemática, português. Se teu filho tira 6,5, ou 7, ou 10, a família inteira tirou nota, porque a família toda é envolvida nisso. Creio que a mensagem ficou clara, né? Mas eu queria destacar 2 frases deste vídeo. Quando uma mãe disse: essa pessoinha aqui é o amor da minha vida e eu faço qualquer coisa por ele, inclusive estudar história, geografia, língua portuguesa. E a frase final que ficou ali fixa, né? Pais e filhos que estudam juntos, aprendem juntos. O que é isso, irmãos? Isso é discipulado. Pais e filhos que estudam juntos, aprendem juntos. Em maio deste ano, a Divisão Sul-Americana deu início a um MBA em Novas Gerações. E na primeira disciplina, Fundamentos Bíblico-Teológicos e Históricos do Ministério às Novas Gerações, que foi ministrada pelo pastor Carlos Flávio Teixeira, do NASP, alguns conceitos ficaram bem marcados em minha mente. Eu gostaria de partilhar esses conceitos com vocês. O primeiro deles é o que é uma nova geração. A gente tem falado muito, usado muito esse termo, né? Novas gerações. O que é uma nova geração? Bem, à luz da Bíblia, uma nova geração é um grupo de pessoas que sucede a outro num dado período, tempo, vivendo numa determinada região, espaço. Esse grupo responde, ou seja, pensa e reage de alguma maneira aos atos de Deus, e o tipo de resposta caracteriza se essa geração é fiel ou rebelde. Na Bíblia, uma geração é fiel quando anda nos caminhos do Senhor. E a gente diz que uma geração é rebelde quando ela se desvia dos caminhos do Senhor. Quando ela escolhe não seguir ali o caminho do Senhor. Quando ela decide não ser obediente a Ele. Quando o rejeita, quando decide realmente desobedecer-lhe. De uma forma ou de outra, uma geração ela pode ter ali durações variadas. Por exemplo, Noé. Nós vemos pela Bíblia que a geração, ali no tempo de Noé, durou 120 anos. Como que a gente sabe? Esse foi exatamente o tempo em que eles tiveram oportunidade. Noé pregou durante 120 anos. Às vezes pode durar 40 anos, como no tempo, né, da travessia dos israelitas pelo deserto. Às vezes pode durar até menos, 20 anos, como no relato dos filhos de Jeú, que o sucederam no trono. Em todo caso, toda geração vai influenciar a seguinte. E por que isso é importante? Porque isso tem relação com o plano da salvação. A reação das novas gerações determina também como elas enxergam o plano da salvação. Então, o primeiro ponto, né? Na Bíblia, as novas gerações, elas sempre vão surgir num contexto de esperança. Cada vez que o povo de Deus se afastava dos caminhos dele, dos seus ensinos, era necessário fazer o quê? Criar uma nova
geração, dar oportunidade ali para uma nova geração, focar nas novas gerações. E até o castigo divino que vinha como consequência da desobediência do povo, na verdade, era um ato de misericórdia. Uma tentativa de resgatar aquele compromisso deles com Deus, tendo em vista a salvação do ser humano. Se não fosse tomada uma medida rápida, com certeza estaria comprometida a próxima geração e também o plano da salvação do ser humano. Por causa do caráter misericordioso, amoroso de Deus, nós vemos ao longo da história até hoje que sempre haveria chance para as novas gerações. E o segredo estava no discipulado. Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Isaías. Nós vamos ver aqui uma orientação de Deus e um caso. Isaías, no capítulo 8. Nós vamos ler alguns textos aqui. Mas para a gente entender o que estava acontecendo, qual era a situação aqui. Bem, o profeta Isaías, ele estava dando uma advertência a Acás, que era rei de Judá, sobre não confiar na Assíria para resolver seus problemas. A Assíria estava em ascensão e era uma nação muito poderosa. Acás, percebendo isso, submeteu-se ali à tentação de confiar na Assíria, achando que os problemas deles estariam resolvidos. Deus levanta Isaías e diz: avise o rei que ele não cometa essa loucura, porque a Assíria também vai passar. Era o povo de Deus, era o povo escolhido de Deus. E Isaías então chega com uma mensagem ali para Acás. Vamos ler a partir do verso 11. O que nos diz ali? Isaías 8, verso 11. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo. Então, aqui está o primeiro conselho. Não vá nessa direção. E isso é perigoso. Mas onde então estava a salvação para aquele povo? O que eles deveriam fazer para preservar ou preparar as novas gerações? Vá ali ao verso 16. Diz assim: resguarda o testemunho, sela o quê? A lei onde? No coração dos meus discípulos. Olha que interessante isso daí, a palavra discípulos, né? Aparecendo aí. O que é um discípulo? Você sabe o que é? Veja ali, ó. Um discípulo é alguém que é instruído, é preparado para algo. Deus estava dizendo que haveria novas gerações em Israel e em Judá. Mas havia uma condição, eles precisavam guardar o testemunho, ou seja, a revelação, e deveriam selar a lei. Onde? Onde deveriam selar a lei? No coração. De quem? Dos discípulos, das novas gerações. O que era a lei naquela época? O que era o que eles tinham como escritura naquela época? O Pentateuco, ou seja, a Torá. A lei de Deus, a Torá, correspondente aí aos 5 primeiros livros da Bíblia. A Torá era a Bíblia da época. Eles deveriam, então, selar a lei no coração, internalizar as Escrituras, ou seja, firmar onde? Aqui, no pensamento. No verso 17, nós vemos a esperança do profeta. Leia ali no verso 17 comigo. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. E no verso 18, nós vemos Isaías se apresentando com sua família. Olha o que diz ali. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu. Para quê? Por que ele chega e se apresenta a Deus com os filhos? E ele continua, para sinais e para maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Observem que tanto o nome de Isaías, como o nome dos seus filhos,
revelam o futuro da nação. Ele e a sua família ali estavam sendo uma profecia viva. O nome de Isaías quer dizer Jeová é a salvação. E os 2 filhos, olha que nomes bonitinhos aqui. Se você ainda está pensando aí que nome dar para os filhos, olha que interessantes ali os nomes, né? Seá-Jazube quer dizer uns poucos voltarão. E o outro nem sei se eu me arrisco a falar. Maer Salal Hasbaz, que quer dizer rápido despojo, presa segura. Por que isso daqui representava o futuro da nação? Primeiro, a esperança. Jeová é a salvação, o nome de Isaías. Agora, os 2 filhos, tanto o mais novo como o mais velho, indicavam o que aconteceria com o povo de Judá. Uns poucos voltarão, continua a esperança, eles iriam para o exílio, mas uns poucos retornariam, o remanescente retornaria. E o filho mais novo, rápido despojo, presa segura. Isso daqui era a profecia contra a Síria. A Síria ia continuar ali numa ascensão, mas ela também cairia. E quando ela caísse, viria exatamente dessa forma, o rápido despojo, e ela seria também uma presa segura. Então, ali estava sendo representado o futuro da nação de Judá. Mas qual era o problema com a nação de Judá? O que estava afetando a nação de Judá a ponto de Deus mandar Isaías conversar com o rei, dar essa notícia, dar esse recado ali para a nação? Vejam no verso 19 o que estava acontecendo. 19, quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. O que o povo de Deus estava fazendo? Eles estavam com um problemão ali. E em vez de se voltar para Deus, eles estavam consultando quem? Os mortos. Eles estavam consultando os espíritos. E por que isso era tão grave? Porque essa era exatamente a forma de proceder das nações pagãs. As nações que não tinham Deus. E o profeta pergunta, será que eles tendo um Deus, eles vão deixar de consultar a Deus para consultar os mortos? Queridos, essa era a cultura vigente da época. O que a gente vê aqui? Que em vez de Judá influenciar as nações, o que estava acontecendo? Eles estavam sendo influenciados. Será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Então vem o segredo que está ligado ali ao verso 16 para manter as novas gerações de acordo com a orientação divina. No verso 20, e era aqui que eu queria chegar com vocês. Um texto bem conhecido. Diz assim, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Aqui está o princípio que deve nortear o trabalho com as novas gerações. É isso que deve dar o direcionamento para as nossas iniciativas, tanto como igreja como povo. O texto de Isaías está fazendo aqui uma descrição do que ocorreu com o povo de Deus no passado, mas também aponta para o que acontecerá em nossos dias. Qual a mensagem clara aqui? Se quisermos preparar as novas gerações, precisamos ensinar a elas as Escrituras, instruí-las como discípulos para que amem a palavra de Deus e internalizem seu conteúdo. A Bíblia, queridos, precisa fazer sentido para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os novos na fé. Nova geração também são aqueles que estão vindo ainda para a igreja. Isso também é nova geração. Hoje eu estive lá na sala dos adolescentes. Quantos aqui já foram na sala dos adolescentes? Posso ver as mãos? Pouquinhos. Vou tomar a frente aqui, em nome do ancião, primeiro ancião, e convidá-los. Classe, estou convidando, hein? Para vocês, tendo a oportunidade, vão lá. Sabe por quê? Ali, a classe dos adolescentes é o último estágio em que nós ainda temos alguma influência sobre eles como departamento e como igreja, sabiam? Querem saber se essa igreja
Tá beleza? Tá saudável? Vão lá na classe dos adolescentes. O que vocês tiverem lá vai ser praticamente o perfil desta igreja aqui. Sabiam disso? E olha, não sei se para sorte de vocês, mas hoje a classe estava excelente. Sabe o que nós estudamos? Apocalipse 13. Eles já estão fera. Inclusive, se vocês tiverem dúvida quanto a esse capítulo, sabe, aquele que fala da besta que sai do mar, a besta que sai da terra, pode perguntar para os adolescentes que todos eles estão capacitados a dar a resposta para vocês. Querem saber o futuro desta igreja? Vão lá. Vão saber o que está acontecendo na classe dos adolescentes. Precisamos fazer com que a Bíblia tenha sentido para as novas gerações. Esse é o segredo. As novas gerações, queridos, precisam entender esses 3 pontos aqui, olha. O que é a Bíblia? A Bíblia é o poder de Deus em ação. É o poder de Deus para a salvação. A Bíblia é o ponto de encontro com o Espírito Santo. Você já sonhou com isso? Você já desejou ter um encontro com o Espírito Santo? Eu desafio sempre os adolescentes e digo isso para eles. Já imaginou você ter esse encontro com o Espírito Santo? É simples. O ponto de encontro com o Espírito Santo é a Bíblia, a palavra de Deus. E a Bíblia, queridos, ela deve estar no centro de todos os projetos para alcançar as novas gerações. Nós podemos e devemos usar todos os recursos que tivermos disponíveis. Recursos mesmo. Tecnologia, vamos usar. Tem que ser um ambiente, vamos usar os recursos aí, todos os recursos. Recursos são humanos. Agora, a fonte precisa ser uma só. E que fonte é essa? Que fonte é essa? A Bíblia, a palavra de Deus. Quando Jesus esteve com os discípulos, o tempo todo ele estava apontando para quê? Para as Escrituras. Por isso que os discípulos ficaram tão confusos. E depois tudo fez sentido para eles, porque quando eles começaram a se lembrar daquilo que Jesus tinha ensinado, se lembram quando Jesus morreu? Qual foi a reação dos discípulos? Como que eles ficaram? Tristes, decepcionados. Para eles tudo tinha acabado. Mas quando Jesus apareceu ali entre eles, e Jesus começa a fazer o quê? Mas vocês não se lembram? Se lembram o que estava escrito? E eles então começaram a ter uma nova esperança, um novo ânimo ali. Quando eles entenderam as Escrituras, aqueles discípulos formaram uma nova geração que abalou positivamente o mundo da época. Eles alcançaram, apenas com um grupinho ali de pessoas, todas as nações. Acreditam nisso? O cristianismo se espalhou e chegou a todas as nações. Como que você enxerga isso? Quando se fala em novas gerações, você considera um privilégio como pai, como professor, como líder, ser guardião dessas novas gerações? Isso inclui também as pessoas novas na fé, como eu mencionei. Por que será que é tão importante a gente se preocupar com as novas gerações? Porque a continuidade do plano da salvação se dá por meio das novas gerações. Quando uma geração não aceita seu papel, ela também perde o rumo. Qual deve ser o nosso papel, então, nesse processo? Bom, primeiro, precisamos ajudar as novas gerações, incluindo nossos filhos, a amadurecerem na fé. Isso só acontece por meio do discipulado. Nós temos a orientação na Bíblia. Querem saber como isso acontece? Vamos lá em Deuteronômio 6. Vamos ler alguns versos aqui desse capítulo. Qual era a situação? Bom, eles estavam prestes a entrar na terra prometida. E agora Moisés reúne o povo, ele recebe orientações de como eles deveriam proceder a partir dali. Imaginem vocês, 40 anos, aquela luta toda que houve, os altos e baixos pelos quais eles passaram, mas agora eles estavam pertinho de desfrutar a promessa de uma nova terra, de uma Canaã, uma terra prometida ali para eles. Mas antes de entrarem, eles precisavam lembrar algumas coisas. E aqui, em Deuteronômio 6, nós vemos exatamente o modelo bíblico de como isso deve acontecer com as novas gerações. Estava ali uma nova geração. Estava ou não estava?
Vocês pararam já para pensar que ali estava um grupo que, quando eles estavam prestes a entrar na primeira vez, eles decidiram voltar, quiseram voltar. E aí Deus falou, ok, é isso que vocês querem, mas Deus disse vai ter uma consequência. E qual foi a consequência? Todos que tinham 20 anos para cima não entraram. Então, o que a gente tinha ali? Uma nova geração entrando em Canaã. Bom, a primeira questão aqui tem a ver com, nas bases, né, para o discipulado, com uma pergunta. Quem é Deus? Quem é Deus? Ali no verso 4 a gente vê a resposta. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse era o primeiro ponto que tinha que ficar claro na mente de todas aquelas pessoas. Crianças, jovens, todos. Quem é Deus? Todos deveriam saber a resposta. Deus é o único Senhor. O que mais que está na base ali? Qual que seria o alcance? O alcance, vamos ver o verso 5 que diz ali? Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Olha o alcance, a totalidade. De todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Onde que deveria estar? Vamos ver no verso 6. Estarão no seu coração. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ok, então você já entendeu. Você já experimentou isso? Agora é o momento de você inculcar a seus filhos. Vemos no verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás. Onde? Assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, não era para dar folga mesmo. Era para estar o tempo todo relembrando e falando, inculcar. Inculcar, na sua origem, no hebraico, quer dizer ensinar incisivamente algo. Como que a gente representaria isso? E no hebraico isso é muito comum. Eles tinham imagens mentais muito fortes para as expressões, para as palavras. Inculcar aqui corresponderia àquele ato de você pegar uma pedra ou um tablete ali, né, de barro, de argila, um objeto pontiagudo ali e você escrever ali, sabe? Risca, risca, fez ali e tal. Seria correspondente a isso, inculcar. Queridos, eu tenho me perguntado, nós temos feito isso? A gente tem procurado inculcar nas novas gerações quem é Deus? Nós temos feito com que eles entendam a totalidade desse nosso compromisso com Deus? Nós temos ajudado a que essas crianças, esses adolescentes, jovens, as novas gerações, coloquem isso no coração, que internalizem isso? Isso devia acontecer de duas formas ali, ó, de forma audível e também de forma visual. O nome de Deus só neste capítulo é mencionado 22 vezes. Sabe por quê? Porque Deus é o referencial sobre o qual o discipulado deve ser construído. Ali haveria também o conteúdo para as novas gerações. No verso 12, a gente encontra qual seria o conteúdo. Diz assim: guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O que eles deveriam ser ensinados? Verso 13: o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Eles deveriam ser ensinados a temer e servir. E qual era o objetivo de tudo isso? Por que Moisés tinha tanto interesse de que eles aprendessem, que eles entendessem qual era a base do discipulado? Por uma razão simples: o tempo ia passar. E quando toda aquela euforia passasse, quando toda aquela alegria deles entrarem num lugar que eles aguardaram tanto, que risco eles corriam? De se esquecer.
Por isso que o objetivo era que eles se lembrassem. No verso 20, a gente vê ali Moisés dizendo: quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então vocês vão contar, vão relembrar como o povo saiu do Egito, tudo o que aconteceu, tudo ficava registrado. Por quê? Porque era para ser contado, muitas e muitas vezes. Quando o discipulador desperta interesse, o discípulo vai perguntar. Ouviram essa frase? Quando o discipulador desperta interesse, o discípulo vai perguntar. O livro de Deuteronômio representa o livro texto para a orientação das novas gerações. O que nós vemos aí? Discipular é você apontar o caminho? É isso? É dizer assim, olha, está vendo ali, ó, vai por ali que vai dar certo. Discipular não é apontar o caminho. Discipular é ir junto. Mas para discipular da forma correta, queridos, nós precisamos ter uma cosmovisão clara, alinhada com a Bíblia e com o espírito de profecia. Qual é a nossa cosmovisão? Você sabe o que é uma cosmovisão? Cosmovisão é a maneira de enxergar as realidades. E a nossa cosmovisão afeta a nossa forma de pensar e de agir. Como adventistas do sétimo dia, as lentes da nossa cosmovisão precisam estar ajustadas pela compreensão do grande conflito que está em andamento em nosso mundo e pelo significado real do pecado e o que ele representa. Para muitas pessoas, essa noção foi perdida, por mais simples que seja, mas para muitos essa noção foi perdida. Alguns, inclusive, têm uma noção equivocada do grande conflito. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu participo de muitos eventos envolvendo os adolescentes, porque eu sou editora da lição deles, e eu já cansei de ver encenações em que eles representam o bem e o mal da seguinte forma. De um lado, está ali Jesus e você nos braços dele, feliz. De repente, aparece Satanás, o inimigo, e ele começa a te mostrar um monte de coisa que vai te fazendo acreditar naquilo e vai te tirando dos braços de Jesus. E quando você menos espera, você está ali nos braços do inimigo. Quando você se dá conta daquilo, aí começa uma disputa. Ah, Jesus vai lá e te puxa, e o inimigo te puxa, e você está ali no meio. Queridos, essa dinâmica está equivocada. Não é assim que o grande conflito realmente acontece. Sabe por quê? Primeiro, porque Satanás não é tolo de medir forças com Jesus. Você acha que ele tem alguma chance? Não. Mas ele quer fazer a gente acreditar que é assim, porque quando ele faz isso, ele se coloca num pé de igualdade com Jesus. Ele está dizendo, eu tenho força como ele. E você também, acreditando nisso, você acaba se sentindo meio confortável, porque fica aquela ideia de a hora que eu não quiser mais, eu corro de volta para os braços de Jesus. Jesus sempre vai te receber, isso está certo. Mas não é assim que o grande conflito acontece. Essa batalha acontece em outro nível. Ela acontece no campo das ideias. A mente é onde a batalha está sendo travada. Desde a entrada do pecado no mundo, a natureza humana foi seriamente afetada. Como resultado, toda a estrutura do funcionamento da mente humana foi desequilibrada. Enquanto Deus se empenha em influenciar o ser humano por meio do Espírito Santo, para que a sua forma de pensar, crer e agir reflitam o caráter do Criador, Satanás vai na direção oposta. E para alcançar seus objetivos, ele não mudou sua estratégia. Ele continua buscando de todas as formas e meios possíveis conseguir a adesão a ideias. Ideias errôneas, como uma forma de levar a pessoa a pecar por conta e risco próprios. E essa foi a estratégia que ele usou com Eva no céu. No Éden, desculpe. Ele apresentou uma ideologia, uma nova forma de pensar, que contrariava as orientações divinas. Deus disse que se eles comessem, eles iam morrer. Agora a serpente, né, ali usada como médium, aparece para Eva e fala o quê? Vocês não
vão morrer. Ele começa a mostrar ali uma nova forma de pensar. E o que aconteceu com Eva, hein? Olha ali. A ambição tomou conta de Eva. Por quê? Porque a serpente disse assim, sabe por que Deus não quer que vocês comam? Porque o dia que vocês comerem, vocês vão se tornar como Ele. Vocês serão como Deus. Os seus olhos serão abertos e vocês serão conhecedores. O que a serpente ofereceu para Eva? Conhecimento. Um novo conhecimento. Tem coisas além do que você está vendo aqui. E o que aconteceu? A ambição tomou conta de Eva. Parecia que Deus a estava impedindo de desempenhar todo o seu potencial. Em outras palavras, a serpente parecia estar mais interessada em ajudá-la do que Cristo, seu Criador. A serpente apresentou a Eva uma ideologia, uma nova forma de pensar. Veja esse conceito de ideologia. Ideologia é uma doutrina mais ou menos destituída de validade objetiva, porém mantida pelos interesses claros ou ocultos daqueles que a utilizam. A ideologia envolve a formação de ideias, uma nova forma de pensar. A gente poderia dizer hoje que é você fazer a cabeça de alguém. Essa expressão era mais comum no passado, né? Ah, fulano fez a cabeça do outro e tal, né? Foi isso. Ideologia é isso daí. Fazer a cabeça é um engano apresentado com aparência de verdade. As ideologias conseguem incutir na mente das pessoas noções errôneas, que, por sua vez, podem levar a comportamentos errados. E eu quero dar um exemplo para vocês aqui de ideologia. Alguém já ouviu falar da Agenda 2030 da ONU? Posso ver as mãos? Ninguém? Quase ninguém? Pouquíssimas pessoas? Lá em cima? Aqui? Ninguém? Mas nós deveríamos estar muito atentos a essa agenda. Sabe o que aconteceu? Em setembro de 2015, os líderes das maiores nações, dos maiores países, estiveram reunidos e nessa reunião na ONU, eles assinaram um termo de compromisso. E o que dizia esse termo de compromisso? Olha aqui. Todos os países e todas as partes interessadas, atuando em parceria colaborativa, implementarão este plano. Estamos decididos, e eu quero que você perceba ali as palavras que estão em destaque e o que essas palavras te lembram. Estamos decididos a libertar a raça humana da tirania, da pobreza e da penúria e a curar e proteger o nosso planeta. Essas palavras em destaque ali. Libertar a raça humana. Tirania. O que essas palavras te lembram? Vou dar uma dica. Pense no que aconteceu no céu, com um certo anjo muito influente, que, de repente, começou a nutrir outras ideias e começou a influenciar todos os seres ali, apresentando o quê? Uma nova proposta. Qual era essa proposta? Qual foi a proposta de Lúcifer? Ele, de repente, começou a perceber e começou a falar isso para os seres ali, que, olha, você já parou para pensar, será que essa lei de Deus é boa mesmo? Será que a gente precisa dela? Você já parou para pensar que nós somos inteligentes, nós somos perfeitos, nós somos sábios? Será que a gente precisa mesmo de uma lei? E por que Lúcifer teve tanta influência sobre os anjos? Porque ele mesmo era o guardião da lei de Deus, ele era um querubim cobridor. Ele queria atacar a Deus, mas ele começou atacando a Deus? Se ele tivesse começado atacando a Deus, a mesma coisa com Eva. Imagina a situação. A serpente começasse a falar mal de Deus. Eva teria ficado ali? Não teria. A mesma estratégia que Lúcifer usou no céu, ele usou com Eva e ele está usando ainda aqui com a gente. Queridos, são expressões que elas são chave ali. Quanto mais você conhece da verdadeira história do grande conflito, mais você enxerga.
Bem, voltando no texto ali, a continuação, né, o que eles estão propondo nessa agenda? Estamos determinados a tomar as medidas ousadas e transformadoras que são urgentemente necessárias para direcionar o mundo para um caminho sustentável e resiliente. Resiliente é uma palavra que está bem na moda, né? Quer dizer você ter flexibilidade, você se moldar. É mais ou menos assim, olha, eu abro mão de alguma coisa e você também. E assim a gente vive junto, vive bem, vive em paz. Continuação, ao embarcarmos nesta jornada coletiva, comprometemo-nos que ninguém seja deixado para trás. Lindas palavras, não é? Que lindo isso, ninguém... Agora eu pergunto para você, porque esse é o princípio da inclusão. O reino de Deus é para todos? Sim ou não? Vou repetir. O reino de Deus é para todos? Sim. Todos entrarão? Por quê? Escolhas e por quê? Porque dentro deste reino há normas, há regras, há para o bom funcionamento, não é? Tudo baseado no amor, no respeito, na misericórdia, na justiça, tudo de bom que você imaginar, tudo isso são as bases, os princípios do reino de Deus. Mas há pessoas que não vão querer. Elas não vão querer isso. Mas a proposta ali de não deixar ninguém para trás quer dizer o quê? Não importa o que você pensa, não importa o que você faça, não importa. Está tudo legal, está tudo dentro aqui, você não vai ser excluído. A continuação do texto ainda diz assim, porque olha como eles conseguiram resumir tudo em apenas 17 objetivos. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas que estamos anunciando hoje demonstram a escala e a ambição desta nova agenda universal. Eles se constroem sobre o legado dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e concluirão o que estes não conseguiram alcançar. Eles buscam concretizar os direitos humanos de todos e alcançar... Leiam para mim, que está em destaque ali. Olha, você já tinha visto alguma ligação entre o meio ambiente, sustentabilidade, com igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas? Pois nos 17 objetivos e nas 169 metas, gênero é a palavra que mais aparece. Eles são integrados e indivisíveis e equilibram as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. E a frase que encerrava, né, o texto ali dizia: não pode haver desenvolvimento sustentável sem paz. E não há paz sem desenvolvimento sustentável. Olha que palavra-chave para a gente. Isso te diz alguma coisa? Quando o mundo estivesse em busca e falando em paz. Queridos, desde a rebelião no céu, as ideologias têm sido a principal arma de Satanás contra o ser humano. Como envolve a formação de ideias, as novas gerações estão em maior perigo, porque a mente delas ainda está em processo de formação. O futuro está no coração e na mente das novas gerações. O que eles crerem e abraçarem com fervor determinará o curso de sua vida e construirá a história das nações. A ideologia que chegar a eles primeiro e com mais impacto determinará o futuro deles. Você entende isso? Isso é muito sério. Nós devemos estar preocupados com o quê? Com as ideologias que estão surgindo por aí. Enquanto envolve e ilude a humanidade com novas ideias e novos conceitos, que podem realmente levar a uma mudança no modo de viver, na maneira de enxergar a vida, Satanás está desviando a atenção daquilo que está acontecendo exatamente agora no céu.
Você sabe o que está acontecendo exatamente agora no céu? Sabe? Tem noção? Hoje nós falamos na classe dos adolescentes sobre a importância de conhecer a dinâmica do grande conflito à luz daquilo que acontece no santuário. Você sabe o que está acontecendo exatamente agora no céu? Vou dar uma dica para você. Desde o dia 22 de outubro de 1844, algo está acontecendo de uma forma intensa e incrível no céu. Jesus saiu do lugar santo, entrou no lugar santíssimo, e desde o dia 22 de outubro de 1844, o juízo investigativo está em andamento. Queridos, essa era a mensagem que a gente mais devia pensar. Nós deveríamos acordar quando de manhã e já pensar assim: uau, um dia a menos nesse juízo, nesse julgamento, um dia a menos, Jesus vai voltar logo. Porque é isso que vai determinar a volta de Jesus, queridos. Não é o que acontece na terra. É quando essa obra estiver completa, lá. A hora que a obra estiver completa, Deus reúne os anjos, reúne Jesus, chegou o tempo. O que está acontecendo, o que vai estar acontecendo aqui na terra, é o que tem menos importância. Satanás tem desviado a nossa atenção disso, dessa grande verdade. Olha o que está escrito ali. No livro Os Resgatados, que corresponde ao grande conflito, na linguagem de hoje. O grande conflito entre Cristo e Satanás terminará em breve. E o maligno está aumentando seus esforços. Para quê? Derrotar a obra de Jesus em prol da humanidade. Isso é possível? É possível Satanás derrotar a obra de Deus, de Jesus, em prol da humanidade? É possível? Ele fazer isso é possível? Mas quem faz? Nós mesmos, queridos. Olha ali como. Seu objetivo é manter as pessoas em trevas e rebelião até que a ministração do Salvador no santuário termine. Quando as pessoas na igreja estão indiferentes, Satanás não se preocupa. Entretanto, quando os corações indagam, o que devo fazer para ser salvo? Ele aparece para quê? Nivelar seu poder contra Cristo e... chegamos ao ponto. Neutralizar a influência do Espírito Santo. A intenção do inimigo é só essa. Neutralizar a influência do Espírito Santo. E desviar as pessoas dessa obra que está em andamento no céu, no santuário. Sabe por quê, queridos? Porque o santuário... Olha que forma simples. Você quer explicar santuário até para as crianças? Olha como é simples. Santuário é o plano da salvação. O quê? Apresentado como? De forma didática. Com todas as fases... voltar lá. Que envolvem a trindade na salvação do ser humano. Bonitinho assim, ó. É o plano da salvação desenhado. É o plano da salvação. Olha como é simples. A gente devia ter essa noção sempre em mente. O santuário é uma das doutrinas mais importantes e distintivas da nossa igreja. Como a gente sabe que é o plano da salvação? Lembra do cordeirinho que era oferecido? Lembra da função aqui do sacerdote, o sumo sacerdote no dia da expiação? Cada objeto desse, o que representava a trindade. Os três envolvidos na salvação do ser humano. O que nós devemos fazer? Discipular as novas gerações. Como? Ensinar indo junto, assumindo a responsabilidade por elas. Não importa se você é pai, se você é professor, se você é líder, se você é um amigo. Você tem escolhido alguém para discipular? Adolescentes lindinhos, queridos, vocês podem discipular os amigos de vocês. Vocês também podem ser discipuladores. Jovens, vocês podem ser discipuladores. Não são apenas os pais. Líder. Um líder pode ser um discipulador. E essa deveria ser a obra que nós deveríamos abraçar com mais carinho, com mais responsabilidade. Os melhores discipuladores são aqueles que já foram discípulos e que aprenderam com o professor. Quem é o professor? O Espírito Santo. O Espírito Santo realiza
obras específicas. Olha ali. Influencia a mente para o bem. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que renova a nossa mente. Por isso, o interesse do inimigo em usar estratégias para que nós mesmos rejeitemos e afastemos o Espírito da nossa vida. A rejeição ao Espírito Santo é muito séria. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo, você sabe? Muitas pessoas têm uma noção errada também a respeito de blasfêmia. Pensam que blasfemar é xingar, dizer, eu não quero mais saber de você, Espírito Santo, e xingar. Blasfêmia contra o Espírito Santo está ligado ao ato de deixar que coisas, pessoas, tomem o lugar de Deus na nossa vida. A blasfêmia que Jesus disse que não seria perdoada contra o Espírito Santo é essa. Na Bíblia, blasfêmia é definida como tomar o lugar de Deus. E sabe quando que a gente faz isso? Quando a gente não ouve mais o terno sussurro do Espírito. Na verdade, nós quebramos irrecuperavelmente o primeiro mandamento. Como que a gente blasfema contra o Espírito Santo? Como que a gente afasta o Espírito Santo? De uma forma bem simples. Quando você permite que outras coisas estejam ocupando o lugar que é dele na sua vida. Você tem ouvido falar muitas vezes sobre os perigos dos entretenimentos atuais. E às vezes as pessoas até chegam a pensar, puxa, Neila, você só fala disso. Na verdade, queridos, quando eu apresento os perigos dos entretenimentos, eu estou falando da obra do santuário no céu. E da nossa postura diante do sacrifício do Filho de Deus. Quando nós permitimos que o inimigo tenha acesso à nossa mente, com suas atraentes ideologias envoltas em embalagens coloridas e aparentemente inofensivas, estamos, na verdade, mandando embora aquele que mais precisaríamos ter em nossa vida agora. Não só para enfrentarmos as armadilhas que estão sendo colocadas em nosso caminho, mas para nos tornarmos as pessoas que Deus espera que sejamos. Nós temos ensinado as novas gerações a serem sensíveis à voz do professor? Temos nós mesmos aprendido a ouvir e seguir o que ele nos orienta por meio da Bíblia, a palavra de Deus? Não há outra proteção para a família hoje. A Bíblia precisa estar no centro de nossas iniciativas. No vídeo que nós assistimos no início, uma frase revelou qual é o segredo. Falei para vocês que o título do sermão é esse. Entre os vencedores, um segredo. No filme, a frase revela: pais e filhos que estudam juntos aprendem juntos. Em outras palavras, eles se tornam vencedores juntos. Sabe que quando nós formos para o céu, e eu espero que você tenha ansiedade por esse dia, assim como eu, nós vamos ver livros no céu. Além do livro da vida, nós vamos ver livros de registros no céu. E talvez não seja surpresa para a gente, mas eu acho que vai ser muito emocionante. Porque quando a gente estiver olhando esses livros de registros, a gente vai ver o nosso nome ali, e na frente daquele que nós escolhemos, daqueles que nós escolhemos discipular, os nossos discípulos, a gente vai ver a mesma nota que a gente vai ter na frente. A mesma nota. É claro que isso vai acontecer não para competição, nem dizer quem é melhor do que o outro, nada disso. É só a comprovação. A quem você escolheu discipular? Será alguém da sua família? Será alguém da sua convivência? Será alguém do seu trabalho? Será alguém desta igreja que está precisando de um amparo, de um apoio maior agora? Queridos, no dia 10 de novembro de 2018, um registro está sendo confirmado no céu. O seu nome está ali, no livro da vida. Que ele permaneça ali. E que no livro de registros você tenha a melhor nota
dada pelo professor, o Espírito Santo, porque você primeiro aprendeu a ser discípulo dele e depois você entendeu a sua responsabilidade de discipular. Nós vamos ter um hino agora. Este hino fala sobre você estar nos braços de Deus, estar nos braços de Jesus e não sair dali. Aprenda com o Mestre. Aprenda com o Mestre, permaneça e traga muito mais pessoas para estarem ali, nos braços de Jesus, porque é ali que nós estaremos seguros. E vamos cuidar, queridos, com as ideologias. Vamos ficar firmes pelo que é certo, pelo que é correto, pelo que está revelado na palavra de Deus, que este sim é o guia mais seguro para a nossa vida. Amém. teus braços cair e o teu amor sentir, e no silêncio da natureza desejo estar junto a ti, no amor que vem da cruz, no olhar que traz a luz, majestoso, fiel, tu és Cristo Jesus. Vou declarar, vou falar que és tudo para mim. Vou sorrir, vou cantar no caminho a seguir. Segurança terei afinal em teus braços que me livram do mal. Em teus braços, Senhor, posso ouvir tua voz a dizer: eis-me aqui, vinde a mim, que tua promessa não se demore a se cumprir. Ansiedade no viver, por tua glória receber. Volte logo, Senhor, quero eu contigo ir. Vou declarar, vou falar que és tudo para mim. Vou sorrir, vou cantar no caminho a seguir. Segurança terei afinal em teus braços que me livram do mal. Seguro eu sei que estou quando encontro os teus braços de amor. Vou declarar, vou falar que és tudo para mim. Vou sorrir, vou cantar. Vou declarar,
és tudo para mim. Vou sorrir, vou cantar, no caminho a seguir. Segurança terei afinal, em teus braços que me livram do mal. Em teus braços, só em teus braços que me livram do mal. Em teus braços, Senhor, em teus braços, Senhor. Amém. Queridos, a volta de Jesus não é o fim, na verdade é o começo. É o começo de uma nova história. Coloquem para mim a tela aqui, por favor. A Bíblia nos diz: eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A volta de Jesus será apenas o começo de uma nova história cheia de aventuras, realizações, felicidade completa. Chegou-nos um pedido, e nós vamos orar, por um membro desta igreja. O nome dela é Cigen. Ela perdeu o pai, eu creio que recentemente, e vai passar por uma cirurgia. Eu tenho certeza de que ela, mais do que ninguém aqui, deve almejar este dia, quando Jesus voltará para colocar fim a tudo isso, mas mais do que isso, dar aquele final feliz que todos nós aguardamos. Vamos nos levantar e vamos orar, lembrando que hoje à tarde nós teremos o nosso encontro às 16h. Convide seus amigos, traga pais, amigos aí, jovens, adolescentes. É um convite para toda a igreja, ok? Vai ser uma bênção, eu tenho certeza, para a sua vida e para a vida daqueles que você trouxer. A Cigen também vai passar por uma cirurgia. Então, nós vamos orar por ela para que corra tudo bem. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque Tu és um Pai de amor, um Pai de bondade, um Pai de misericórdia e também um Deus de justiça. Nós não vemos a hora, Senhor, de Jesus voltar logo para nos levar, para vivermos aquilo que Ele planejou desde o início para cada um de nós, para vivermos com intensidade as maiores aventuras que o céu reserva para nós. E nós Te pedimos, Senhor, que esse dia chegue logo e que nós estejamos prontos, preparados, que a nossa mente possa ser iluminada pelo Espírito Santo, que possamos ter discernimento para o tempo em que estamos vivendo. Te pedimos também, Senhor, de uma forma muito especial, pela Cigen, que vai passar por uma cirurgia. Nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos e o Senhor habilitará os médicos a realizarem essa cirurgia para que corra tudo bem. Nós pedimos também o consolo do Espírito ao coração dessa família enlutada que perdeu este pai, que eles possam, Senhor, se apegar àquilo que o Senhor ofereceu, que é mais precioso também para nós, a esperança da ressurreição em Cristo. Cuida, Senhor, de cada família que está aqui, cada representação que existe aqui de famílias, que todos nós, Senhor, possamos estar juntos naquele grande dia. E que esta igreja seja uma luz aqui na comunidade, que as pessoas possam ser atraídas ao verem que aqui há algo diferente, algo que pode trazer aquilo que o coração delas tanto almeja, tanto anseia. Obrigada mais uma vez, Senhor, pela oportunidade e também por nos amar tanto. E que o Teu Espírito continue conosco durante todo este dia. São as bênçãos que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar em paz. Eu vou para a saída, todos nós organizados.
vou